Capítulo 3, o controle total. Na revista sindical austríaca Solidaridade, de maio de 1983, li o seguinte: uma avalanche de inventos técnicos derrama-se sobre nossos locais de trabalho. Esta já é a aparência atual em nossas organizações. Microprocessadores, microcomputadores, raios laser, fibras óticas e biotecnologia, para citar somente algumas das tecnologias-chave. Os doentes eletrônicos, com sua eficiência, confiabilidade e alta velocidade, tornaram-se concorrentes sérios dos empregos do homem. Eles ajuntam, registram, armazenam e produzem dados e informações por ordem do homem, tornando-se assim uma parte indispensável da economia moderna. Mas como eles encontram aplicação não somente no registro e processamento de dados, essas tecnologias se prestam também para o controle do homem que trabalha. Se os sindicatos e trabalhadores permitirem essa necessidade da informação desenfreada da economia e da direção das empresas, tornar-se a amarga realidade a afirmação sobre o homem de vidro, que é completamente registrado, completamente processado e completamente transparente. Com instrumentos de controle eletrônicos, o homem que trabalha poderia ser lançado numa situação de dependência, como a experimentamos pior somente na Idade Média. Será que essas novas tecnologias ameaçam a dignidade humana? Começa com elas a subordinação e escravização do homem pela técnica. Como podemos aproveitar essas novas tecnologias para nosso progresso? Os sindicatos encontram-se assim ultimamente diante da tarefa histórica de tornar a técnica útil para o homem trabalhador, mas também de fixar os limites admissíveis da sua utilização. A técnica deve servir ao homem que trabalha e não deve dominar sobre ele. No âmbito público-jurídico já foram tomadas medidas para a proteção da personalidade através da Lei de Proteção de Dados. Nas empresas, a direção, desde que os sindicatos o permitam, pode registrar dados que processa e utiliza para seus fins. O controle. O processamento de dados eletrônico é erradamente apresentado pelos fabricantes dessas tecnologias como uma forma nova e mais eficiente de contabilidade. O revolucionário dessa tecnologia é sua aplicação, abrangente em todas as áreas do dia a dia das empresas, com ênfase no controle total do tempo de trabalho. Essas tendências são do conhecimento dos sindicatos e nada de novo. O sistema tradicional de estudo do trabalho, segundo o engenheiro americano F. W. Taylor, queria desde o início deste século colocar o trabalhador sob controle total da direção da empresa por meio do cronômetro, do estímulo à produção, com prêmios, métodos e técnicas de trabalho. A microeletrônica e seus equipamentos abrem agora possibilidades inimaginadas nessa área. Eles se prestam não somente para o controle da produção, mas podem controlar o empregado em seu comportamento, onde quer que seja seu local de atividade. Desse modo, os conhecidos métodos de controle e racionalização são ampliados em uma significativa dimensão. Antigamente tratava-se do controle das mãos dos trabalhadores. Agora está em jogo o controle das suas cabeças. Essa mudança de tendência produzirá em todas as áreas da nossa economia uma ênfase de automação e racionalização. As novas tecnologias isolarão ainda mais as pessoas umas das outras e no futuro os terminais de vídeo ou de entrada de dados serão nossos companheiros mudos. Além disso, com essas tecnologias é possível realizar em casa muitas atividades e trabalhos através de terminais. Com isso, reduz-se ainda mais os contatos pessoais humanos e a conversa pessoal, tão necessária em nosso trabalho conjunto, desaparecerá cada vez mais. Farejadores de dados. Os precursores desses aparelhos já se encontram nas empresas. Trata-se dos equipamentos eletrônicos do processamento de dados. Se aparecerem agora aparelhos eletrônicos de controle de tempo, se as máquinas forem acopladas a equipamentos de registro de dados e tiverem que ser preenchidos formulários, se desde agora os trabalhadores tiverem que carregar aparelhos de controle remoto, se aparecerem repetidamente questionários sobre dados pessoais, sobre o local de trabalho e a produção, como também solicitações de informações detalhadas a respeito da saúde, o sistema eletrônico de registro e processamento de dados
já se transformou em sistema de controle. A desconfiança com relação a esses sistemas eletrônicos de registro de dados resulta principalmente em virtude do possível desequilíbrio de informações entre os trabalhadores, o consenso de trabalhadores e a diretoria da empresa, como da utilização desses dados para o controle de comportamento, produção e tempo do trabalhador. Raio-X. Como sabemos, toda empresa é obrigada, por motivos legais e sociais, a manter certos dados cadastrais. Quando isso ainda era feito manualmente, o arquivo era relativamente pequeno porque sua manutenção era muito onerosa. Com a introdução da eletrônica, abrem-se, no caso, possibilidades inimaginadas. Como soubemos de países ocidentais industrializados, as direções das empresas querem armazenar milhares de dados por empregado. Essa intenção é comparável com um raio-x de dados. Caso concorde, o trabalhador se transformará em um ser manipulável. Uma situação em que o acesso de terceiros à esfera íntima dos homens se tornou realidade. Como exemplo, para melhor entendimento, descrevemos a seguir um sistema de informações de pessoal que já está em utilização na Áustria. Esse sistema mantém os seguintes dados em cadastro, aos quais ainda podem ser acrescentados detalhes. Primeiro, são registrados e armazenados os dados usuais de cadastro como nome, idade, sexo, situação, nível de hierarquia, promoções ou decessos. Todas as informações sobre os cálculos salariais. Dados sobre a carreira profissional, mudanças, transferências, motivos de promoções ou decessos. Dados sobre os familiares do trabalhador. Dados sobre programas de treinamento na empresa e fora dela. Sobre a colaboração na empresa e sua avaliação. Dados sobre penas cíveis e criminais e sobre a prestação do serviço militar. Dados sobre enfermidades, espécie e duração, períodos de tratamento e licença. Dados sobre absenteísmo, espécie e duração. Dados sobre reconhecimentos, prêmios de extinções e endereço alternativo. Dados sobre cumprimento da produção. Dados sobre avaliação do local de trabalho e da personalidade do empregado, informações sobre saúde, situação, espécie e duração de doenças. Dados sobre a possibilidade de débito automático de consumo de bebidas e alimentos da empresa. Dados sobre a atividade do Conselho de Trabalhadores ou do representante do pessoal. Dados sobre pontualidade e comportamento na empresa. O registro eletrônico de dados possibilita também a subdivisão de cada cadastro em milhares de dados individuais. Isso depende das intenções da direção da empresa, da concordância do Conselho de Trabalhadores, mas também da capacidade da máquina. A conclusão final a respeito desse desenvolvimento simplesmente é: domínio incontrolado sobre dados significa poder incontrolado sobre o homem que trabalha. Outro passo em direção ao controle total é também a tentativa possível de limitar e controlar o livre acesso e a mobilidade dos empregados, do Conselho de Empregados e representante de pessoal na empresa. Dessa maneira, certas partes da empresa tornam-se inacessíveis através de barreiras eletrônicas para certos empregados, mas também para o Conselho de Trabalhadores ou representante de pessoal, caso não se interesse suficientemente a respeito. Isso significa que o acesso a certas áreas de produção, a cursos de treinamento ou instalações sociais é limitado arbitrariamente.